É difícil imaginar o quanto o espaço, por mais próximo que pareça nos filmes, ainda é um grande desafio para nós. A Lua está a apenas alguns dias de distância, e mesmo assim, ainda não voltamos lá desde a década de 70. Marte, nosso vizinho mais comentado, levaria meses de viagem usando a tecnologia atual, e isso já mostra a dimensão do problema. Se as distâncias são tão grandes, se os riscos são tão altos e se os custos são tão impressionantes, como podemos sonhar em chegar a outros planetas do nosso sistema solar? A resposta está nas inovações que estão nascendo agora. Ideias que pareciam ficção científica há pouco tempo, mas que hoje já estão sendo desenhadas, testadas e até aplicadas em pequenos passos. O impossível de ontem começa a ser o possível de amanhã. A ciência tem essa capacidade de transformar barreiras em degraus. E quando olhamos para o espaço, é impossível não sentir que estamos no limiar de uma nova era. Este vídeo é um convite para imaginar junto comigo como as novas tecnologias, como a propulsão nuclear, os motores iônicos e até a inteligência artificial, podem mudar o futuro da exploração espacial. Prepare-se para ver o que hoje parece sonho ganhar forma diante dos nossos olhos. Quando pensamos em explorar outros planetas, muitas vezes imaginamos naves viajando facilmente pelo espaço, como em filmes de ficção científica. Mas a realidade é muito mais dura e cheia de barreiras quase intransponíveis. O primeiro grande desafio é a distância. Marte, por exemplo, em sua aproximação mais próxima, ainda está a mais de 50 milhões de quilômetros da Terra. Isso significa que, com a tecnologia de foguetes químicos que usamos hoje, uma viagem até lá levaria de 6 a 9 meses. Agora imagine uma missão até Júpiter ou Saturno. Levaríamos anos, e com recursos limitados, seria praticamente inviável. A vastidão do espaço não é apenas um detalhe, ela é o obstáculo número 1. O outro fator crítico é o combustível. Cada viagem exige quantidades colossais de energia para vencer a gravidade da Terra, se manter no espaço e depois desacelerar ao chegar ao destino. Esse consumo gigantesco torna cada missão absurdamente cara, o que explica por que ainda estamos limitados a missões não tripuladas na maioria dos casos. Além disso, temos a radiação cósmica, que ameaça a saúde de astronautas em viagens prolongadas, e a própria resistência do corpo humano, que não foi feito para passar anos fora da Terra. Todos esses pontos juntos explicam por que muitas pessoas acreditam que nunca chegaremos tão longe. Mas é exatamente por causa desses desafios que a ciência busca soluções cada vez mais criativas. O impossível só existe até que alguém encontre uma maneira de superá-lo. Entre todas as ideias para superar as distâncias interplanetárias, a propulsão nuclear é talvez a que mais desperta fascínio e medo ao mesmo tempo. Diferente dos foguetes convencionais, que queimam combustíveis químicos de forma rápida e intensa, a propulsão nuclear térmica utiliza reatores para aquecer hidrogênio líquido, expulsando-o em altíssimas velocidades. Isso significa mais eficiência, menos combustível necessário e, o mais importante, uma redução drástica no tempo de viagem. Missões que hoje levariam 9 meses até Marte poderiam ser encurtadas para pouco mais de 4, reduzindo riscos para os astronautas e custos das missões. A ideia não é nova. Desde a década de 1960, projetos como o NERVA, Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, já testavam esse conceito nos Estados Unidos, mas questões políticas e de segurança acabaram freando seu avanço. No entanto, nas últimas décadas, o tema voltou com força, e agências como a NASA e a DARPA já anunciaram planos para retomar os testes de motores nucleares para o espaço. Isso porque, além da eficiência, esse tipo de propulsão pode abrir portas para missões muito mais ousadas, como viagens até os confins do sistema solar em um tempo razoável. É claro que existem preocupações. O transporte de material nuclear e a possibilidade de acidentes sempre geram polêmica. Mas os avanços em engenharia tornam esses riscos cada vez mais controláveis. O fato é que, se quisermos realmente colonizar Marte ou explorar luas distantes como Europa e Titã, depender apenas de foguetes químicos é inviável. A propulsão nuclear, por mais futurista que pareça, é uma das soluções mais realistas já colocadas sobre a mesa.
O impossível começa a se dissolver quando compreendemos que a energia do átomo pode ser a chave para cruzar as vastidões cósmicas. Enquanto a propulsão nuclear promete velocidade, os motores iônicos e elétricos representam a eficiência silenciosa do futuro. Diferente dos foguetes tradicionais que produzem um impulso explosivo e consomem toneladas de combustível em minutos, os motores iônicos funcionam de forma quase minimalista. Eles ionizam gases como o xenônio, acelerando essas partículas por meio de campos elétricos. O resultado é um empuxo muito baixo, quase imperceptível, mas que pode ser sustentado por meses ou até anos. Essa constância cria algo surpreendente. Ao longo do tempo, a nave pode alcançar velocidades muito superiores às de foguetes químicos. Um exemplo real dessa tecnologia foi a missão Dawn, da NASA, lançada em 2007. Equipado com motores iônicos, o veículo conseguiu orbitar 2 corpos celestes diferentes no cinturão de asteroides, Vesta e Ceres. Nenhum foguete químico teria capacidade de realizar essa manobra com a mesma quantidade de combustível. Outro caso é a missão europeia Bepi-Colombo, atualmente a caminho de Mercúrio, também movida a propulsão elétrica. Esses exemplos mostram que o impossível já está sendo desafiado, mesmo que ainda em missões não tripuladas. O grande desafio, no entanto, é adaptar essa tecnologia para viagens humanas. Embora os motores iônicos sejam incrivelmente eficientes, eles não oferecem o impulso inicial necessário para lançar uma nave da Terra. Por isso, a combinação de tecnologias pode ser a chave: foguetes químicos ou nucleares para escapar da gravidade terrestre, seguidos por motores iônicos para o cruzeiro interplanetário. Essa fusão entre potência e eficiência é um dos caminhos mais promissores para viagens longas, seja até Marte ou até destinos mais distantes. A imagem de uma nave deslizando silenciosamente pelo espaço, acelerando pouco a pouco até alcançar velocidades impensáveis, deixa claro que a exploração interplanetária não é apenas ficção, mas uma questão de tempo. Se motores mais avançados podem nos levar mais longe, a inteligência artificial será a mente que guiará essas viagens. Diferente de missões curtas à Lua, onde o contato com a Terra é quase imediato, em destinos como Marte, um simples comando pode demorar até 20 minutos para chegar. Isso significa que, em emergências, depender exclusivamente de centros de controle não é uma opção. É nesse cenário que a IA se torna indispensável. Hoje, já vemos indícios desse futuro. O rover Perseverance, em Marte, utiliza inteligência artificial para tomar pequenas decisões sem esperar ordens da Terra. Ele escolhe rotas, identifica obstáculos e até ajusta seus instrumentos de forma autônoma. Imagine isso em larga escala. Uma nave viajando por anos pelo espaço, corrigindo sua própria trajetória, monitorando sistemas vitais e até consertando falhas sem precisar esperar instruções humanas. A autonomia se transforma não apenas em uma vantagem, mas em uma necessidade. Além da navegação, a IA também será vital para o bem-estar humano em missões longas. Sistemas inteligentes podem prever problemas de saúde dos astronautas, administrar recursos limitados e até manter ambientes psicológicos mais equilibrados dentro das naves. Em um espaço onde cada erro pode ser fatal, a presença de uma consciência digital constante pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Não se trata de substituir o ser humano, mas de ampliar nossas capacidades, criando um elo entre nós e o desconhecido que ainda nos aguarda. Se a tecnologia pode nos levar mais longe, o corpo humano continua sendo o elo mais frágil nessa jornada. Fora da proteção da atmosfera e do campo magnético da Terra, os astronautas ficam expostos a níveis perigosos de radiação cósmica. Em viagens que durariam meses ou anos, isso pode causar sérios problemas de saúde, desde danos celulares até maior risco de câncer. Além disso, a ausência de gravidade prolongada enfraquece músculos e ossos, tornando o corpo menos preparado para sobreviver em outro planeta. Para enfrentar esses obstáculos, a ciência está explorando soluções biológicas e médicas. Estações espaciais já testam exercícios físicos intensos para compensar a falta de gravidade.
E pesquisas em biotecnologia buscam criar medicamentos e até alterações genéticas que aumentem a resistência à radiação. Mas talvez o maior desafio seja psicológico. Viver confinado em um ambiente limitado, cercado pelo vazio do espaço, pode gerar ansiedade, depressão e conflitos interpessoais. Por isso, novas abordagens incluem inteligência artificial como apoio psicológico e simulações que recriem ambientes naturais dentro das naves. A exploração interplanetária não depende apenas de foguetes mais rápidos ou motores mais eficientes. Depende também da nossa capacidade de adaptar o corpo e a mente para suportar o que nenhum ser humano jamais viveu. Antes mesmo da ciência desenvolver foguetes mais poderosos ou motores revolucionários, a imaginação já havia viajado para os confins do espaço. A ficção científica sempre funcionou como um laboratório de ideias, antecipando tecnologias que décadas depois se tornariam realidade. O comunicador portátil de Star Trek, por exemplo, é frequentemente citado como inspiração para os celulares modernos. Já filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço mostraram a vida em estações orbitais quando isso ainda parecia impossível. O mesmo acontece com a exploração interplanetária. Obras como Interestelar e Perdido em Marte colocaram em pauta questões reais, viagens em alta velocidade, sobrevivência em ambientes hostis, inteligência artificial como parceira humana. Essas narrativas não são apenas entretenimento, mas também combustível para cientistas que cresceram sonhando com elas. Muitas vezes, a motivação para superar o que parece impossível nasce primeiro na imaginação coletiva. A ponte entre a ficção e a ciência nos lembra de que nada começa pronto. As ideias mais ousadas que hoje vemos nos livros ou no cinema podem ser as inovações que guiarão nossas naves no futuro. Se hoje falamos de propulsão nuclear e motores iônicos com seriedade, é porque alguém já ousou imaginar isso antes. Quando falamos em inovação espacial, pode parecer que tudo ainda pertence ao campo dos sonhos. Mas a realidade é que já existem projetos concretos em andamento que mostram como o futuro está sendo construído agora. A NASA, por exemplo, está desenvolvendo o programa Artemis, que pretende levar humanos de volta à Lua como um passo estratégico para testar tecnologias que no futuro serão aplicadas em Marte. Essa preparação não é apenas simbólica. Ela funciona como laboratório para novas formas de propulsão, sistemas de suporte de vida e até robôs autônomos que ajudarão a reduzir riscos. Além disso, a agência americana, em parceria com a DARPA, já anunciou planos para testar motores nucleares espaciais até 2030, algo que até pouco tempo parecia ficção científica. Do outro lado, a Agência Espacial Europeia, ESA, está avançando em missões com propulsão elétrica, como a já citada Bepi-Colombo, que viaja em direção a Mercúrio. E não podemos esquecer a SpaceX, que com a Starship promete não só viagens mais baratas, mas também a base de um futuro em que transportar toneladas de carga para outros planetas se torne possível. Esses exemplos deixam claro que não estamos parados. Cada protótipo, cada missão e cada avanço tecnológico são pequenos passos que aproximam a humanidade de objetivos que antes pareciam inalcançáveis. Quando juntamos todos esses esforços globais, percebemos que a exploração interplanetária não é mais apenas teoria ou sonho distante. Ela já começou a ser escrita nos bastidores da ciência e da engenharia atuais. Se hoje já vemos avanços concretos, o amanhã promete uma verdadeira revolução na forma como exploramos o espaço. A primeira grande etapa será a criação de bases permanentes fora da Terra, começando pela Lua. Esses postos avançados servirão como campo de testes para tecnologias de sobrevivência e como pontos estratégicos para missões mais distantes. Marte, por sua vez, deve se tornar o primeiro destino de colonização humana, não apenas como aventura científica, mas como passo em direção a uma presença interplanetária. Mais adiante, missões tripuladas às luas de Júpiter e Saturno, como Europa e Titã, ganham destaque. Esses lugares guardam oceanos subterrâneos e atmosferas que podem conter pistas sobre vida fora da Terra. Para chegar até lá, será necessária a combinação de todas as inovações: propulsão nuclear para velocidade, motores iônicos para
eficiência e inteligência artificial para a autonomia. Não é exagero imaginar que, ainda neste século, a humanidade poderá presenciar viagens regulares entre mundos do sistema solar. O que parecia apenas ficção científica se torna cada vez mais palpável. O futuro da exploração espacial não é uma questão de se, mas de quando. O impossível está se transformando, passo a passo, em uma nova realidade para todos nós. Ao longo desta jornada, vimos que as dificuldades da exploração espacial são imensas, mas não intransponíveis. Distâncias colossais, radiação, limitações tecnológicas e até os próprios limites do corpo humano ainda são barreiras muito reais. Mas também vimos que a ciência e a imaginação estão transformando cada um desses obstáculos em oportunidades. Da energia atômica que pode reduzir o tempo de viagem, aos motores iônicos que oferecem eficiência quase infinita, passando pela inteligência artificial que garante autonomia às naves, tudo aponta para um futuro em que o impossível de hoje será apenas mais um capítulo da história superado pela humanidade. O mais fascinante é perceber que essas inovações já não pertencem apenas ao campo das ideias. Elas estão sendo desenvolvidas, testadas e aprimoradas neste exato momento. E se a ficção científica nos ensinou algo, é que sonhar é o primeiro passo para realizar. O futuro da exploração interplanetária não está distante demais. Ele está sendo escrito por cientistas, engenheiros e visionários que se recusam a acreditar no nunca. Por isso, a grande lição é clara. Não devemos enxergar o espaço como um limite inatingível, mas como a próxima fronteira a ser conquistada. Do impossível ao possível, a exploração interplanetária é o reflexo daquilo que a humanidade sempre fez de melhor: transformar sonhos em realidade. Agora eu quero saber: você acredita que veremos essa revolução ainda em nossa vida?